A Santa Ceia do Senhor, a última ceia, a comunhão, a mesa comum. Um rito, um sacramento, um gesto, uma reunião, algo que une a cristandade desde que a igreja começou e que é tão importante que o seu relato não só está nos evangelhos, mas como também numa das cartas do apóstolo Paulo. Hoje veremos esse maravilhoso e tão significativo episódio da história. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E o estudo que nós estamos fazendo agora é do Evangelho de Lucas, já no capítulo 22. Jesus Cristo já está em Jerusalém, já é época final do seu ministério, já fez suas viagens, já entrou no templo, já pregou, já realizou uma série de coisas importantes e estava se aproximando então a sua hora. Vamos ao texto? Estava se aproximando da festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Se você é um estudante dedicado da Bíblia, ou pelo menos do Antigo Testamento, você sabe que a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos eram duas festas que aconteciam de fato juntas e em sequência. Era a memória da saída do povo do Egito, da libertação que Deus promoveu, e Deus mandou que eles celebrassem todos os anos esse evento, essa festa, a Páscoa e os pães sem fermento. Vou aqui brevemente lhe contar um resuminho. A ideia de pães sem fermento é porque quem está em fuga não tem como fermentar o pão. O fermento, a fermentação natural, ela demora um período, então essa é a ideia. E eles celebravam a festa da Páscoa, era uma refeição especial, onde eles comiam um cordeiro com ervas amargas. A amargura da erva era para lembrar da amargura da escravidão. E o cordeiro era o animal que era sacrificado no lugar do povo. E também foi marcado os umbrais das portas dos judeus para identificá-los lá na ocasião, logo antes da saída. E era então, tinha uma série de mandamentos, né? Eles matavam o animal e deveriam comê-lo todo e não deixar nada para o dia seguinte. Então, se fosse família pequena, juntava várias famílias e, sendo assim, sobrasse alguma coisa, deveriam queimar, de maneira que nada fosse desprezado, nada fosse jogado no lixo, nada fosse jogado para animais. Por quê? Porque aquele cordeiro da Páscoa, na época eles não sabiam disso ainda. Ele, na verdade, simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então não poderia ser tratado como coisa comum. Por isso é que deveria ser todo comido e, se sobrasse algum resto, queimado. A ideia de queimar era um tratamento honroso. Por quê? Tudo que se queima, a fumaça sobe. Então a ideia é, está subindo para Deus. Essa era a Páscoa dos judeus. E aí estava chegando essa festa, né? Páscoa e os pães sem fermentos. Por que Lucas chama a festa de pães sem fermentos chamada de Páscoa? Porque Lucas está escrevendo para pessoas que não são do judaísmo e no mundo antigo eles já consideravam que era uma coisa só. Então ele usa a explicação que as pessoas entendiam. Como é que os não-judeus se referiam àquela grande festa dos judeus? Ah, é a festa dos pães sem fermento, mas tem um nome assim? Tem, a passagem, né? O Pessar, Páscoa, no nosso idioma. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Sacerdotes eram descendentes de Arão que chefiavam o templo. Os mestres da lei eram pessoas de qualquer família que estudavam a Bíblia, que na época era só o Antigo Testamento, faziam as cópias para fornecer para o serviço santo, nas sinagogas, no próprio templo, né, e conheciam muito. Queriam matar Jesus, mas percebiam que Jesus tinha a aprovação do povo, então eles não se viam em condições de simplesmente ir lá e pegar Jesus e matá-lo, né, ali diante de todo o povo, ou prendê-lo diante de todo o povo, porque, obviamente, haveria um levante do povo para defender Jesus. Um dado interessante é que, segundo relatos de época, Jerusalém, na época da Páscoa, chegava a ter, na cidade e no entorno, nas vilas, 2 milhões de pessoas.
porque judeus do mundo todo vinham para Jerusalém por ocasião dessa festa para celebrá-la lá. E aí sim juntavam-se muitas famílias, né? Então, olha que significativo que a Bíblia fala agora. Satanás entrou em Judas, que era um dos 12. É o único caso que nós temos nas Escrituras em que uma pessoa é possuída por demônio e esse demônio é o próprio príncipe das trevas. Satanás, Satã, né, a palavra correlata, demônio, diabo, não são nomes. O diabo não tem nome. São títulos. Na verdade, nós estamos trazendo essas palavras para o português, mas nos idiomas originais elas são palavras que significam opositor, acusador, inimigo. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, se refere ao inimigo, né, é porque não tem nome mesmo. Não é porque a pessoa não quer dizer Satanás, diabo, demônio. É porque é isso, né? Satanás, diabo e demônio não são nomes. E, aliás, o termo Lúcifer nem está na Bíblia. Lúcifer é um termo antigo que quer dizer aquele que traz a luz. É aplicado desde a Idade Média para Satanás, mas não é nenhum nome também. É simplesmente algo como portador da luz, né? E então, Judas, um dos 12. A história de Judas ela é mais detalhada em outros evangelhos, né? Como que Judas deu abertura, praticamente convidou o diabo para entrar, né? Com as suas ações e premeditadas. Então, se você está lendo só aqui Lucas, você está chegando agora, não pense que foi um ato assim de uma invasão, né? Judas era um dos 12, um homem santo e de repente... Não. Judas ele estava confabulando para trair Jesus, era por isso, tá? E aí na ceia acontece assim momentos bem pesados. Leia lá no Evangelho de João, ou aqui no canal mesmo, tem um vídeo sobre a ceia, a descrição que João faz. Lembrando que João estava na ceia, do lado de Jesus, e Lucas pesquisou sobre a ceia para escrever, por isso que João dá mais detalhe. E então o Judas ele foi aos chefes dos sacerdotes, né, e aos oficiais da guarda do templo. O templo tinha uma guarda de judeus, tá? Apesar de que lá em Israel quem dominava era Roma, eles permitiam que os judeus tivessem os próprios guardas para guarnecer o templo. Inclusive, era o único caso que eles podiam matar alguém, era a profanação do lugar sagrado. Outras penas de morte não podiam aplicar. Então ele foi lá, né, o Judas, falar com eles e tratou com eles, ele fez um acerto, como é que ele podia combinar, né, ou acertar o detalhe para marcar e entregar Jesus. E eles se alegraram muito com essa proposta e prometeram muito dinheiro para ele. Nós sabemos também por outros evangelhos que foi uma soma considerável. Muitas moedas de prata. Né? 30 moedas em qualquer época, é muito dinheiro. E ele concordou com eles e ficou esperando a oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Você já conhece a história, né? Fizeram à noite, lá no Getsemane, vamos chegar daqui a pouquinho. Mas foi isso combinado, tem que ser sem a multidão. Com a multidão não vai dar certo. Então, vamos seguindo. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Eu acabei de explicar que é essa figura, né, que prefigurava o próprio Cristo. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo assim, vão preparar a refeição da Páscoa. Eles ali estavam formando uma família, né? Cada família comia um cordeiro e eles então, Jesus com seus discípulos ali formavam uma família. E aí ele mandou vão lá preparar para mim. Jesus não morava em Jerusalém, Jesus não tinha casa em Jerusalém, aliás não tinha lugar nenhum, né? Jesus não tinha posses. E aí a pergunta é natural, né? Onde, Senhor? Onde queres que a preparemos? E aí Jesus dá para eles um sinal. Olha, vocês vão entrar na cidade, imagina essa cidade grande, cheia de gente. Como eles costumavam ficar numa região e a cidade tinha muitos portões, claro que eles entrariam pelo portão mais próximo deles. Eles sempre ficavam ali por Betânia, naquelas proximidades. Então você falou, entra na cidade. E aí vocês vão ver um homem carregando um pote d'água. Sigam esse homem e até a casa em que ele entrar. Era incomum homem carregar pote de água, era mais comum mulher carregar. Ainda que se o homem fosse um servo, um escravo, ele poderia carregar então água. Mas era incomum, então não seria assim, tem muitos homens carregando água. Não, é uma figura incomum. Aqui uma pausa, eu só quero lhe dar uma informação importante sobre a sua vida. Sobre a sua, não é sobre o texto bíblico não, é sobre a sua vida agora. Você é um dos seres mais afortunados da história humana.
Porque aqui nesse momento, e essa é a realidade do ser humano até muito recentemente, ninguém tinha água em casa. Sabe quando você abre a torneira e sai água? Isso é um milagre que a gente está vivendo. Pessoas ricas, até recentemente, precisavam trazer água. Se fosse muito rico, tinha um poço perto. Tá? Banheiro, então, olha, ter banheiro dentro de casa não era coisa para rico, não, era coisa para muito rico. Então, louve a Deus que você tem água e banheiro. Então, por isso que seria fácil identificar o homem, né? Como eu falei, porque mesmo a família rica teria que mandar alguém buscar essa água. E aí o senhor falou, ó, digam para o dono da casa o seguinte, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Já havia um combinado ali que nós não conhecemos, mas o senhor já mandou direto perguntando assim, ó, onde é que é aquele salão? E ele vai mostrar para vocês uma sala ampla no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Então eles foram, Jesus já tem tudo resolvido. Existe uma considerável suspeita de que esse salão aqui, essa casa na verdade, era a casa da família de Marcos, o evangelista, que é João Marcos, porque a mãe dele tinha uma casa que se ajusta nessa descrição e que é usada depois pela Igreja do Senhor, mas não se sabe se é. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus falou e prepararam a Páscoa. Preparar a Páscoa quer dizer providenciar o cordeiro, que o cordeiro seja sacrificado. Por que eu estou falando sempre sacrificado e não abatido? Porque, apesar de as duas coisas levarem à morte do animal, a ideia ali é que não era uma refeição comum, era uma refeição de consagração. Então esse animal, ainda que na cultura judaica e na lei judaica, mesmo o abate simples para o animal ser vendido como carne no açougue, tenha que seguir a prescrição da lei, aqui eles diferenciavam porque não, esse animal ele não é para uma comida qualquer. Esse é o cordeiro pascal. Então era o costume levar para o templo, onde haviam lá muitos sacerdotes fazendo o serviço de fazer o abate cerimonial, né, o abate kosher. E aí então o animal era sangrado, tirava o sangue do animal, como a gente faz modernamente, né, isso os judeus já faziam desde sempre. E aí levava para casa, tinha que preparar esse animal, preparar a bebida, colocar as coisas à mesa, enfim, era bastante serviço. E fizeram isso. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E aí a gente que não conhece essa cultura, imagina assim que está todo mundo meio jogado por cima da mesa, né? Eu tenho aqui uma mesa perto de mim, você não consegue ver, mas tem gente que imagina que era tudo assim, né? Tudo meio reclinado. Não. Vou lhe explicar a mesa oriental. Se você já está aqui no canal há tempo, você já sabe, mas vamos lá. A mesa oriental, ainda que eles também tivessem mesas altas, tá? Isso também existia. Porque naquela época aqui de Jesus, já tinha uma mistura com a cultura grega, romana, de outros povos. Mas qual era a mesa judaica, especialmente para a Páscoa? Era uma mesinha baixa, no estilo, para a gente, como se fosse uma mesa de centro, só que grande. E aí como é que funcionava? Quem preparava a refeição já cortava tudo, porque se comia com a mão. E por que se comia com a mão? Porque a pessoa ficava reclinada, como é que era? A cabeça perto da mesa, os pés para fora, em cima de divãs, ou almofadas, ou tapetes, se apoiava sobre o cotovelo esquerdo. Aí não dava para usar talher, tá entendendo? Que estava apoiado. Comia com a mão direita. Então, as pessoas quando ficavam uma ao lado da outra, já que a pessoa estava apoiada no cotovelo esquerdo, qual era o natural? Quem estava ao lado esquerdo dela, na verdade, estava pelas costas dela. E quem estava no seu lado direito, estava, na verdade, na sua frente, junto ao seu peito. Por isso, aquela figura que aparece na Bíblia estava reclinado ao seio. A ideia é assim, o cara estava perto do peito do outro, porque nessa disposição de pessoas apoiadas no cotovelo, um do lado do outro, o do lado direito, na verdade, está próximo do peito daquele que está no seu lado esquerdo. É uma cena bem diferente daquelas pinturas clássicas da ceia, mas é a cena que acontecia. Então, o Senhor fala assim, eu desejei ansiosamente. Aqui a palavra ansiosamente é uma tradução para a língua portuguesa
de um termo grego que não significa nada ligado àquela doença da ansiedade, tá? É simplesmente um desejo ardente. Eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. O Senhor está de novo anunciando o seu sofrimento, de novo anunciando a cruz. E isso aqui é muito importante porque os apóstolos vão continuar não entendendo e fazendo as mesmas perguntas, os mesmos pedidos, como se a cruz não estivesse ali chegando, né? Isso é importante, faltava para eles um entendimento e realmente esse entendimento só se completou depois da ressurreição. O Senhor falou assim, eu digo, não comerei dela de novo, a Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus. O reino de Deus é um conceito que dentro da história da igreja, vamos chamar assim, história da teologia. Eu evito usar o termo teologia, porque para algumas pessoas pode parecer um termo assim, uma coisa muito distante, né? Mas se você não sabe, o que você está fazendo agora é estudar um pouquinho de teologia também. A Bíblia, né? É isso. Está aqui sentado ouvindo alguém falando, também é conhecer de teologia, que é essa área do conhecimento que busca conhecer coisas sobre Deus. Então, dentro dessa história e dessa tradição, né, dentro da cristandade, o reino de Deus é chamado assim, já e ainda não. O que é isso? São várias coisas na realidade sobre a relação com Deus, são já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não estou vivendo a plenitude do que representa a salvação, que é o céu, porque eu ainda estou debaixo do sol. O reino de Deus já chegou. Quando Jesus chegou, chegou o reino. Só que ele ainda não está completo, porque ainda estamos vivendo na era onde nós pecamos. Então por isso que ele falou que eu não vou comer até que chegue o reino de Deus. Você pode lembrar, mas ele já não falou que o reino de Deus estava ali entre eles? Naquela ocasião era o já, e aqui é o ainda não. Ou seja, o reino não está completo, ele está se referindo ao que nós popularmente chamamos de o céu. Assim. E aí, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, para aí, esse cálice aqui não é o cálice da ceia, tá? Da Santa Ceia que a gente celebra. Você já vai ver que são 2 cálices na refeição. E de fato, na refeição tradicional de Páscoa tinha mais de um cálice. Quando falo mais de um cálice, é mais de uma ocasião que se pegava o cálice para celebrar. Então, nesse primeiro cálice, que é um cálice, vamos dizer assim, na hora da comida, enquanto as pessoas estavam comendo, esse é o primeiro cálice, e tinha toda uma tradição, se cantava salmos específicos, tá? Que aqui não é dito pra gente, mas a gente sabe pela tradição judaica e relatos de época. Então ele pega o primeiro cálice e fala assim, tomem isso, quer dizer, peguem isso, por isso é aquela tradução mais antiga, né? Tomai e bebei. A gente pensa assim, mas tomar não é beber? Não, é tomar de toma, pega, né? Tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, olha o que ele estava falando antes. Eu queria e vou comer essa refeição com vocês. E a próxima só no reino. Vocês agora tomem, bebam desse cálice, partilhem entre vocês. Porque eu só bebo de novo do fruto da videira no reino. Nós vamos continuar vendo no próximo vídeo a continuidade desse jantar. Esse jantar aqui é longo e ele tem muito conteúdo. Então não dá para fazer num vídeo só, mas a gente volta no próximo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!